Olá, pessoal. Janaína Queradinha, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. E hoje nós estamos aqui com mais um episódio da série Questões Imobiliárias e Urbanísticas com Débora de Castro da Rocha, que como convidado especial hoje, o Ney Daniel, nosso doutor Claudinei Daniel. Já estamos profetizando aí, né, Ney? Muito bem-vindo ao Inloco. Débora, mais uma daquelas séries de sucesso, né? Aquela parte gostosa da segunda-feira que a Débora traz para nós hoje. E quero compartilhar a minha alegria de ter a Débora agora sim também como uma amiga presencial e não só virtual. Débora, que coisa boa te encontrar na semana passada presencialmente. Ah, nem fale, nossa, fiquei super feliz, assim, eu falei até para o Edilson falar, ai, como foi gostoso abraçar a Janaína, porque a gente já tem um carinho tão grande um pela outra, uma pela outra, e de repente a gente não tinha como se encontrar, né, se abraçar, né, e foi uma coisa tão gostosa, como se a gente já se conhecesse há tanto tempo, né, assim, maravilhoso estar em contato, né, e a gente trocar essa energia, né, física mesmo, é muito bom. Basicamente uma amiga de infância, né, Débora? Foi assim que a gente se sentiu naquele dia. Muito bom. Abraço para todo o pessoal do SINAP, né? Sindicato dos Advogados do Paraná, e que nos dá muita alegria. Nós três fazemos parte do SINAP, então nós queremos agradecer em especial através da pessoa do Dr. Vitor Hugo, o nosso presidente. Muito legal, muito bacana fazer parte. O que nós temos para hoje, Débora, dentro da série? Essa série tão gostosa de se ouvir, porque nos dá aquele aconchego, aquele preparo para o nosso dia a dia. Débora, o que você e o Ney prepararam hoje? Então, é tanta temática que a gente fica até em dúvida do que trazer, né? Semanalmente, até comentei contigo que o Ney, que a gente sempre faz essa elaboração também do artigo, e a gente sempre vai definindo as temáticas. Então, nós tínhamos duas temáticas, o Ney acabou, começou a construir uma temática, e no final até ele falou, ai, Débora, acho que eu vou mudar e vou fazer uma outra temática sobre a regularização de lotes e parcelamento de solos em zonas urbanas. Porque para nós ele é bem oportuno, a gente está discutindo várias questões, não que o outro tema não fosse, né? Eu acredito até que ele vai vir na próxima semana, porque ele também traz uma situação muito importante, mas como nem se afeiçoou a essa matéria, até porque a gente acaba fazendo muitas divisões, né, mesmo nossas, enfim, de estudos, ele falou, não, vou fazer sobre essa temática, e eu falei, vamos lá, então, vamos nos apoiar, né, daí, como sempre, né, eles fazem e a gente fica construindo aí essas temáticas em quatro mãos, vou dando meus pitacos, né, Ney, e o Ney vamos sempre trazendo aí, inovando, para que a gente consiga também ser diversificado, né, produzir conhecimento dentro da área imobiliária e urbanística, das áreas, na verdade, né, porque eu considero como áreas separadas, mas que se comunicam, né, elas estão umbilicalmente relacionadas, e a gente procura sempre fazer essa interação entre ambas, até para que a gente consiga entender a importância que uma tem na outra, e que elas não podem ser pensadas separadamente, ainda que para fins didáticos assim ocorra, né? Então, hoje, quando a gente vai, né, então, nesse momento, falar de parcelamento do solo, é uma questão bastante importante para nós, o direito imobiliário, porque a gente tem aí um histórico legislativo, né? Essa lei, na verdade, ela foi construída, ela veio aí, o advento dela lá em 1979, né? Ou seja, 41 anos de idade, e ela foi um marco, ela é ainda hoje tida como um grande marco para o direito urbanístico, porque ela visa justamente fazer ou observar, melhor dizendo, os rigores da legislação local, do município. Por isso que, claro, ela é uma lei federal, mas normalmente, via de regra, há que se ter também os diplomas municipais, enfim, para que possa haver aí toda essa regulamentação na sua especificidade, né? E também para que haja adequação
desse parcelamento do solo de acordo com o plano diretor, com aquelas leis que são bastante específicas, né, dentro da municipalidade. Então, é uma lei interessante, é uma lei que disciplina como que vai acontecer o parcelamento do solo urbano, como que vai acontecer esse desmembramento. Como eu falei, ela é uma lei antiga, mas tiveram ali algumas edições, algumas complementações que foram feitas em decorrência de outras legislações, inclusive o Código de Defesa do Consumidor lá nos anos 90, né, a Lei 8.078 veio ali trazendo algumas disposições justamente para poder proteger o adquirente desses lotes, porque, claro, como tudo, né, que envolve direito imobiliário de forma geral, é necessário, sim, que haja intervenção nesse sentido, porque sempre existem os dois lados da força, né? Aquele que compra e aquele que vende. E havendo aquele que compra, especialmente dentro do nosso país, deve haver uma proteção, deve haver uma tutela. Daí porque, então, existe aí, a partir do advento do Código de Defesa do Consumidor, então, ali a lei teve essa alteração, né, significativa, de importância, para poder acrescentar, então, algumas disposições legais protetivas do consumidor. Claro que não foi só a lei 8.078 que trouxe algumas inovações para a nossa lei aqui, que é objeto do nosso estudo, né? Mas também outras importantes leis, e aí se a gente for fazer uma digressão, realmente a gente pode passar pelo próprio Código Civil, que também trouxe disposições bastante relevantes para a lei, né? A própria lei da alienação fiduciária também trouxe, anterior ali, o Código Civil, também trouxe questões relevantes, justamente porque a gente precisa disposições nesse sentido, considerando as compras, as aquisições desses lotes também, né, como que se dará isso quando a gente vai falar de alienação fiduciária, né, não obstante também a própria 13465, a gente já falou dela aqui em outras oportunidades, assim, para mim, ela é a minha queridinha, né, 13465, porque ela trouxe institutos muito importantes que a gente já discutiu em outras passagens aqui, especialmente a REURB, né, e o parcelamento do solo, ele também é importante para a REURB. Então, são marcos legislativos considerados relevantes e que, inclusive, abre aí o precedente para se discutir a necessidade de regularizar, a necessidade de poder fazer com que a cidade possa, então, ser respeitada na sua essência, dentro da sua organização. Então, esses institutos, eles fazem justamente com que a gente tenha essa visão do direito urbanístico, porque quando a gente fala de direito imobiliário, eu estou falando relativamente aí da propriedade, de como que vai se instituir, enfim, das disposições, dos direitos reais, da posse. E quando eu falo do urbanismo, do direito urbanístico, eu vou justamente me voltar para como isso acontece dentro do seio da cidade, das normas que regulamentam essa ocorrência, das diretrizes necessárias que eu vou ter que verificar quando, por exemplo, for fazer o parcelamento ou desmembramento desse solo urbano, porque dentro desse desmembramento tem que verificar, então, quais são aí, qual, por exemplo, será o tamanho desse lote, qual a área dentro aí, então, desse perímetro urbano. Então, isso é bastante importante até para a gente significar isso dentro do direito e poder separar essas especificidades da área imobiliária e também da área urbanística, que é especificamente o que a gente discute aqui hoje quando a gente fala de parcelamento. Muito embora o parcelamento ele esteja dentro de grades do direito imobiliário. Eu mesma sou professora da disciplina de Direito Imobiliário Aplicado, do Grupo Croton, né, que inclusive contempla várias faculdades aí do país, inclusive a Anhanguera, e a gente trata lá dessa disciplina dentro da disciplina de Direito Imobiliário Aplicado, né, então, assim, para estudo, elas acabam se convergindo muito, mas para fins realmente de conhecimento, até para você entender, né, você que não é da área, ou que também mas que gosta de entender ali na sua especificidade, vale a pena a gente sempre trazer esses apontamentos aqui para conseguir fazer essas distinções que são bastante importantes, ainda que se conversem entre si. Então, para nós, hoje, ela é um dos marcos, sempre foi, mas não apenas do direito urbanístico, porque a gente fala aqui também de questões de interesse social, de ordem urbanística, de interesse coletivo, de ordem pública.
Então, quando eu falo de ordem pública, interesse, direito urbanístico, né, eu também vou chamar a atenção de vocês para a questão de que essa lei acabou também inovando e até aperfeiçoando, ou se prestando a aperfeiçoar, institutos do direito ambiental, porque quando eu falo de parcelamento de solo, de desmembramento, eu não posso esquecer que este meio ambiente urbano, ele também deve obedecer o meio ambiente, quando eu falo de natureza, quando eu falo de forma global, porque eu estou inserido no meio ambiente. O meio ambiente urbano, ele vai ter que crescer, ele vai ter que enfim, fazer toda essa promoção de interesses, desde que haja, então, essa convivência harmoniosa entre o desenvolvimento e o meio ambiente, porque todos nós sabemos aqui que todo o meio ambiente, ele é tanto das presentes quanto das futuras gerações, e por isso ele deve ser preservado. Então, quando a gente fala, isso é legal, né? Por isso a minha fascinação pelo direito imobiliário e pelo direito urbanístico, porque a gente tem que conviver com o direito ambiental também, o que me dá muito prazer, porque eu tenho que estudar e tenho que trazer esses institutos de direito ambiental para conseguir entender o direito urbanístico e fazer com que ele, na sua prática, possa, então, fazer valer ali os institutos que são tão específicos, tão importantes, e, ao mesmo tempo, também não ultrapassar nenhuma limitação, porque eu tenho que respeitar aquele direito que está ali ao lado, que é o direito ambiental. Então, essas questões todas foram inovações, foram trazidas por essa lei e foram sendo aperfeiçoadas com o tempo em decorrência dessa legislação. Além, é claro, do fato de que essa legislação também propiciou um grande desenvolvimento do setor imobiliário por si só, porque quando eu falo de parcelamento, logo me vem à mente que eu, regularizando, parcelando esses lotes, eu vou conseguir, então, criar ali unidades que vão ser comercializadas, enfim, de alguma maneira. Por isso, ali a gente fala da lei da alienação fiduciária também, Código de Defesa do Consumidor. Então, você cria valor, né? Você cria uma possibilidade jurídica, um novo negócio. Então, você motiva e você faz com que o mercado se desenvolva, o mercado cresça, as questões, a própria construção civil. Então, quer dizer, tem um encadeamento lógico de todas essas questões ligadas ao direito imobiliário. Daí porque nós resolvemos trazer aí o parcelamento de solo. Claro que tem muita coisa aqui para falar, o nosso tempo acaba sendo curto, né? Eu me empolgo também muito, Jana, mas acho assim que, num primeiro momento, pelo menos, essas questões assim são as mais importantes para a gente tecer aqui, para também eu deixar o Ney falar um pouquinho, porque daqui a pouco ele já vai falar, doutora, você não está me deixando falar. E também, né, Débora, se a gente parar para pensar, você pontua aqui, junto com o Ney, questões de responsabilidade, de deveres, sim, mas o cunho de sociedade, né? O cunho de responsabilidade social. Isso é muito legal, porque quando a gente está pensando em direito imobiliário e urbanístico, não são só aqueles imóveis, não é só a estrutura que nós temos como indivíduos particulares, mas também as questões sociais que estão envolvidas ao tema. Exato. E agora eu quero ouvir o Ney. Ney, o que você tem para nos dizer hoje, Ney? Está mutado. Pronto? Foi? Deu, Ney. Então, falando que, dando continuidade, né, do que até a doutora Débora havia dito, e que é sempre uma honra ouvi-la, né, sobre essa lei, a 6766, né, que foi sancionada aí no ano de 1979, né, 19 de dezembro de 79, até podemos falar de algumas especificações importantes, né, como o artigo 3º, que fala que será permitido o parcelamento de solo, né, com declive igual ou superior, que não pode, né, na verdade, desculpa, que não pode haver o declive ou igual ou superior de 30%, né, ou salvo as especificações, né, das autoridades públicas, né, ou seja, é preciso fazer uma análise técnica da área para obter o cálculo, né, que será atingida as especificações,
Até se pergunta por que é preciso, né, que seja abaixo de 30%. Porque essas áreas acima de 30%, o declive é muito acima, né? E pode ocorrer até aí um grande risco de sofrer com erosão, tá? Que dificulta a manobra de construção dessas áreas, por exemplo, né? E por isso a proibição, né, em se realizar o parcelamento do solo em áreas iguais ou superiores de 30%, né? Salvo, como eu havia dito, o poder público com as suas especificações, né? Através até do Estatuto da Cidade, como, por exemplo, decretos, né, do município. Por quê? Porque o município ele tem o solo, ele tem a propriedade da terra, né? E que, para se saber, de repente, a porcentagem da área do parcelamento do solo, é claro que para o cálculo do declive, da declividade, né, existe uma fórmula, ou seja, a equação da declividade que informa que é necessário dividir a distância vertical pela distância horizontal, né, como é porcentagem vezes 100%, para se chegar qual será a porcentagem atingida, né? Se ultrapassar 30%, aí já não é permitida, desde que o decreto, ou até uma especificação do poder público, informe, né, que poderá ocorrer ou não, tá? E as alterações, né, recentes até na lei, que ocorreu agora recentemente há um ano, né, que foi em 2019, novembro de 2019, né, também fala, pela alteração da lei 13.913, é que no sentido da permanência também da FAI, não edificável, contínuas, né, de domínio público, em decorrências de águas correntes, né, em águas até dormentes, em ferrovias, em rodovias, né, o permitido nessa alteração da lei é de 15 metros. É claro que nós sabemos, né, que há construções aí que as pessoas elas não obedecem até essa metragem mínima de 15 metros, né? Porém, as rodovias, né, que as alterações diz que o mínimo é até 5 metros nas rodovias de construção, ou seja, que não será permitida a construção, né, nesses perímetros urbanos, nessas metragens, tá? Ou seja, 15 metros ali em águas correntes, né, em ferrovias, e rodovias, no mínimo 5 metros, né? Ou, salvo aquilo que os órgãos públicos, né, também permitir, né, desde que seja fundamentada pelo município, né? E que, claro, que sabemos que as pessoas, elas, infelizmente, constroem mesmo a margem, né, das edificações, mas, enfim, cabe a regularização dessas áreas, desses locais aí que podem até estar irregulares ali, né? E os requisitos urbanísticos para o Opa, deu uma travadinha. Agora travou um pouquinho, né? 6.766, né? Que dá gerais complementados por leis municipais. O município decidirá quanto à área verde. Voltou? Já voltou? Voltou. Uhum, agora sim. Sim. Então tá bom. Tá com delay. Então, Isso, dessa lei 6.766, dará ali os requisitos gerais que são complementados aos municípios, né, por leis municipais, decretos municipais, né, e que pode o município, quanto será a área verde, por exemplo, né, de repente um investidor ali que queira construir, né, e quanto que seria o tamanho desses lotes, por exemplo, né, de construção. Sim. No artigo 4º da lei, diz que é de 125 metros quadrados, tá? E 5 metros de frente, salvo as especificações do município, né? Que é a regularização, seja a regularização especial, se é a regularização de condomínio, e também da área de interesse, que seria também, de repente, a REURBS, que até soltamos em outros momentos aí de lives, né? Que é a Lei 3467, que também
faz a regularização, né, desses lotes, né, desses imóveis aí que estão irregulares, e que também há essas especificações aí da metragem, né, ressaltando até aquelas áreas que já foram construídas, por exemplo, nessa modificação aí da lei, né, que ocorreu em 2019, novembro de 2019, das rodovias, claro, que aquelas construções que foram construídas anterior a essa nova modificação, é claro que não há modificações desde que haja ali um respaldo do município, né, sobre informando se está correto o manuseio do projeto já construído nessas áreas aí de metragens, aí, de especificações, porque, como a doutora Débora ressaltou, né, é necessário ali o entendimento de que a preservação do meio ambiente, né, então tem que respeitar as áreas, né, das metragens da lei antes de construir, né. Então, seria a questão do parcelamento de solo, né? E que é muito importante, essa lei federal, e claro que as especificações têm que ter a observação conforme os decretos e as leis municipais, como ocorre aqui na nossa cidade também, né? Que é necessário, além de ter um plano diretor, ou cadastramento ali nas secretarias de urbanismo, né? E se for área de interesse, temos aí até a Coab, que pode dar um respaldo, uma orientação também, né, dessas regularizações de áreas já construídas, ou desses imóveis já construídos, né. Então, para aqueles que são investidores, que queiram aí, de repente, desmembrar os lotes, né, ou esse parcelamento de solo, que é necessário, né, que haja esse plano diretor, junto à prefeitura, né, para que não haja nenhum empecilho, tanto ali nas metragens, quanto ali também nas questões da porcentagem de declive, né, para não ocorrer ali uma erosão, de repente, no solo, tendo uma agressão ao meio ambiente. Então, isso é importante, tá? Esse parcelamento de solo. Seria alguns pontos, né, que gostaríamos de trazer aí a quem nos ouve, ou até que quem queiram ter um conhecimento maior sobre o parcelamento. São muitas informações, né, bastante. Débora, Ney, muitas informações para quando nós nos depararmos com situações em compra, venda, desmembramento, né, até essa questão da fração do solo, parcelamento. Quantas situações diferenciadas que nós temos que observar, né? Então, aqui algumas dicas que vocês estão nos trazendo, mas eu sei que devemos ter ainda outros requisitos para a gente observar, Débora, mas além de tudo que vocês já passaram hoje aqui para nós, aqueles que querem promover esse parcelamento de solo, o que eles têm que ainda, num primeiro momento, além de uma boa assessoria, além de uma boa, né, bagagem, porque eu nem citou até as legislações municipais, porque a legislação federal, municipal, estadual, e aí né, o cidadão e até mesmo o operador do direito pode, por vezes, ficar meio perdido nessa circunstância. Sim, porque são realmente muitos requisitos, né, Jana? A gente, para nós mesmos, assim, a gente tem que analisar tanta coisa, tanto material, tanto documento, né, e num caso como esse, especialmente quando a gente fala de parcelamento, inclusive, é muito importante verificar se esse parcelamento foi aprovado pela municipalidade, porque muitas vezes não foi, e se ele foi registrado também, né, junto ao cartório de registro de imóveis, porque se não foi também, inclusive, vai afrontar diretamente o Código de Defesa do Consumidor. Eu já estou tratando uma questão que realmente vai incorrer ou vai gerar uma desvalorização imobiliária. Se eu não tenho um imóvel devidamente regularizado, um loteamento aprovado, eu não tenho regularidade imobiliária. Então, esse imóvel, ele vai fatalmente aí ter esse problema de irregularidade, quando houver uma fiscalização ou algo que valha. Então, é uma situação bastante importante, né, Ney, também. Questão também, claro, básica ali, que inclusive foi mencionado já pelo Ney também,
está no artigo 3º da lei, que toca no ponto lá de não poder ser imóvel alagadiço, muitas vezes as pessoas não sabem, né? E, claro, isso é uma infração também, várias questões passíveis, inclusive, aí, de tipificação penal, de realmente ter aí até penas envolvidas, né? A própria lei, ela trata desses aspectos também. Então, quem vende tem que ter cuidados, quem loteia tem que ter cuidados, além do que, claro, o loteador também tem obrigações, esse loteamento, ele tem que ser aí devidamente, as pessoas têm que recebê-lo, na verdade, com o cumprimento ou com, pelo menos ali, questões básicas sendo atendidas, né? Que são, realmente, ali, você tem que ter iluminação, por exemplo, tem que ter ali, enfim, todos os equipamentos instalados, sabe? E nem sempre isso acontece. Então, são cuidados aí bastante importantes, que nem sempre são observados por aquele que está loteando, e que, invariavelmente, levam as pessoas a terem prejuízos, né? Por exemplo, tem que ter também esgotamento sanitário, que é bastante importante, né? Abastecimento por água potável. Então, assim, sabe, é o mínimo, né? Que é a infraestrutura básica. E quando eu falo de infraestrutura básica, por óbvio que eu chego numa outra questão aqui, por exemplo, que é você ter dignidade, né? Dignidade da pessoa humana. Quando eu falo de direito imobiliário, quando eu falo de loteamento, desmembramento, comercialização de imóveis, eu vou vender para pessoas que têm que ter o básico, têm que ter o mínimo. E o mínimo justamente é esse que está, inclusive, estabelecido pela legislação, tem que ter infraestrutura, tem que ter saneamento, tem que ter iluminação pública, iluminação também, claro, que atinge ali o imóvel, especificamente a unidade. Então, tudo isso é básico e tem que ser atendido. E, claro, que eu acho que o mais importante aqui é ter realmente aí essa aprovação da municipalidade e esse registro no cartório de registros aí da circunscrição que é responsável por esse imóvel, sabe? Porque... E não tem como falar em um tema tão precioso e não tocar na Constituição Federal, né, Débora? Não tem como. Ney? Não tem como a gente observar a questão de moradia, de bem-estar social, e não mencionar, no mínimo, o artigo 1º, 3º, 5º da Constituição. Ney, a palavra é tua, Ney. Então, além das observações que já até ressaltamos, né? Também a importância da questão do parcelamento do solo, também cai a questão do licenciamento ambiental, né, doutora Débora? Que até a doutora aí já trouxe já esse viés aí para nós, né, essa informação aí para nós, porque ocorre até, muitas vezes, né, por algum, de repente, equívoco também, até sem o conhecimento, o grande conhecimento, de comprar também terras, né, comprar um lote, por exemplo, que possa ser ali uma... Opa! Deu uma travada. Um trecho da Voltou, Ney? conflito, né? Então, óbvio, né? Pode ocorrer uma situação... O Ney está travando bastante. Está travando. Opa, saiu. Mas vamos aproveitando, então, esse espaço de tempo que eu acho que vale a pena frisar aqui, que é a questão da aprovação, inclusive desse registro, que muitas vezes não ocorre, justamente porque o artigo 3º da lei, ele fala muito ali da questão de não poder ser, por exemplo, não ser feito loteamento em imóvel em área alagadiça. E isso é bastante comum acontecer, né? O loteamento acontecer, né, em áreas assim, e por isso mesmo, justamente porque a lei fala que não pode, não ter essa aprovação da municipalidade, e por via de consequência não ter o registro. Por isso que é muito importante aquele que for adquirir realmente verificar. Claro, a gente parte da premissa que as pessoas estejam de boa fé, como a gente sempre vem falando aqui, mas como a gente também tem que se proteger, enfim, todos, né, que estão tratando ou lidando com questões assim, tem que tomar todas as cautelas, seja aquele que está loteando, seja aquele que está adquirindo. Então, é muito importante que todos saibam das suas obrigações e dos seus direitos aqui tanto é que a nossa série, ela vem muito nesse sentido, né, Jana, de poder esclarecer mesmo
todos aqueles que têm interesse e que, de alguma maneira, estão envolvidos aí com essas questões, seja para comprar, seja para vender, seja que nem no caso aqui para lotear. Então, é bastante relevante conhecer, eu acho que essas questões legais mesmo, e sempre estar assessorado, né, através de advogado, enfim, alguém que conheça as especificidades e onde pode vir a dar o problema, né, que isso que eu acho que é o mais importante aqui para nós sempre. Com certeza, o que é legal também, ó, o Ney tá vindo dessa coluna de vocês, Débora, né, dessa série, é que vocês acabam fazendo o quê? Auxiliando as pessoas do que elas devem observar, né, quais são os requisitos, porque hoje nós estamos vendo um momento que, por mais que nós tenhamos outras visões de investimento, né, tem gente que não investe em imóvel, tem gente que não investe em automóvel, mas ainda predomina quem queira ter para si, ou quem já tem, né, essas questões ali de divisão de solo, heranças que acabam surgindo, como que vão, né, poder proceder dessa forma, porque, veja, senão daqui a pouco bate lá né, no registro de imóveis, alguma coisa não consegue ter a efetividade que teria se estivesse bem informado, se estivesse, como a gente presume realmente que as pessoas que vão vender, que as pessoas que vão adquirir, que vão comprar, estão de boa fé, mas eu sempre digo que aquele que está de boa fé, ele vai assinar o contrato que identifique ou que traga à tona efetivamente o acordo entre as partes. Se uma delas recusar, né, e na Justiça do Trabalho, que é a minha área, a gente fala de primazia da realidade, né? A vida como ela é no contrato, ela tem que estar exposta, porque aquela que se negar, né, Débora, vai acabar demonstrando que, de repente, a sua boa fé não é tão salutar assim. Ney, nós queremos ouvir o restinho da sua fala, Ney. Então, voltando. Caí, mas voltei. Então, até, dando até a continuidade à questão aí dos conflitos, né, que ocorrem, é normal, ocorrem, né, no dia a dia, a sociedade ela vai sempre se modificando, né, sempre construindo com coisas, situações novas. Até essa questão aí por exemplo, uma cidade como Curitiba, né, é necessário o poder público sempre essa observância e a facilidade, né, de uma regularização, por exemplo, porque uma cidade como Curitiba ainda se encontra muitos imóveis aí que necessita, né? E aí cai naquela até que a doutora Venena ressaltou aí, essa questão aí como fazer aí, de repente, aí no direito de família, uma situação dessa, uma divisão, né, um inventário. Leva-se muito tempo daí, leva-se anos aí, até você puxar o fio, né, até para, de repente, o advogado, né, o operador de direito também, porque depende muito do órgão público, depende muito do viés do órgão público, depende muito da dinâmica do órgão público, né. É claro que o órgão público sempre está à disposição de todo cidadão, né, em qualquer situação. Só que depende da tramitação. E isso, muitas vezes, a outra parte não entende, né, a parte que você está defendendo. Às vezes não entende, porque passa-se 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano aí, e ainda está em trâmite toda uma demanda aí, né, de regularização. Então, por isso que antes dos maiores conflitos, o interessante é ter essa ciência de que é necessário fazer em vida, né? É necessário tomar esse pontapé inicial aí, né, e deixar já tudo de uma forma clara e resolvida, para que o conflito não fique maior, né, para todos. Mas, né, sabemos que ocorre, né, então para nós, estamos sempre à disposição aí para dúvidas ou em questões aí de tirar pareceres, enfim, né, de orientações, né, e que o papel, né, do operador de direito é sempre orientar a sociedade, né, da melhor forma possível. E, assim, evitando os conflitos ou resolvendo os conflitos, né. Então, essa questão aí do parcelamento do solo, como agora a imobiliária, ela sempre está aquecida, sempre essa observância mesmo aí da questão do projeto, do loteamento, né, para evitar situações futuras lá na frente, né, ou até, de repente, para um investidor aí, clientes insatisfeitos, né, também, né, com maiores conflitos aí,
que a sociedade aí é extensa e grande. Enfim, estamos aí para der e vier, vamos dizer assim, né? E o Ney trouxe uma situação também importante salutar aqui, que quanto mais você conseguir administrativamente resolver esse teu conflito, é melhor. Porque a demora, o desgaste, né? Como operadores de direito nós sabemos, nós não temos medo de ações como um todo. Mas, assim, é a temeridade, é você ir até o Poder Judiciário, é sempre uma sensação de confronto, né? De busca de direitos, de responsabilidade. Né? Alguém contra alguém, e por que nós não podemos... outra coisa também que eu falo do Ney que me chamou a atenção é que para todo o problema nós temos uma solução, né? Então, assim, tenta evitar o problema. Ouça as orientações aqui da Débora, do Ney, dos outros convidados, se mantenha atualizado e vai procedendo da forma mais precavida possível. Agora, se não deu certo, tem outros meios, tem outras formas de assim se solucionar, né, Débora? Com certeza, né? Eu sempre falo, né, e a gente sempre parte da premissa aqui que prevenir é sempre o melhor, né? Fazer né, ou digamos assim, se você tem conhecimento, se você consegue entender a sistemática legal, por exemplo, que acho que esse é o maior propósito, inclusive, aqui da nossa série, você conhece, se você entende, você sabe como evitar o problema. Então, porque de processo o judiciário não está cheio. Né? Então, o processo, como você bem falou, ele é moroso, você vai ter que submeter a sua lei de apreciação de um magistrado, pode ser que você tenha razão, pode ser que você não tenha, pode até ser que você tenha razão, mas que o magistrado entenda que não tem. Então, assim, a partir do momento que você submete a sua lei de apreciação de uma terceira pessoa, você está sujeito a qualquer sorte de decisão que vai vir. Então, se você consegue entender, compreender todos os membros da lei, está bem municiado, assessorado, se for o caso, você evita isso. E isso é o mais importante, evitar o problema antes de ele acontecer. No nosso país, infelizmente, a gente tem milhões de processos, justamente porque as pessoas não conhecem, primeiro, as suas obrigações e, segundo, os seus direitos. Não conhecendo, elas fazem errado, por desconhecimento, muitas vezes. Não é porque, eu estou deliberadamente querendo prejudicar ou deixar de fazer, não é. Porque às vezes as pessoas realmente não conhecem. A gente tem um arcabouço legislativo imenso, e a gente sabe, nós somos da área jurídica, sabemos o quanto a gente sofre diariamente com as inovações, a gente tem que estar correndo atrás de tudo isso para entender, né? Essa lei mesmo, ela teve alteração em 2017, ali, eu falei, em 2019 teve outro, né? O Ney bem trouxe ali, em questão do saneamento. 2017 teve o loteamento ali, questão do loteamento de acesso controlado, que é uma disposição também bastante importante, né, que a gente que disciplina também como que vai se dar esse acesso, né, controlado a esse lote. Então, sabe, você tem que estar sempre antenado para ver como que você pode resolver o problema. Então, isso é importante, conhecer as suas obrigações e conhecer os seus direitos. Acho que esse é o nosso papel aqui, papel, acima de tudo, social, né, Jana? Muito bom, é isso mesmo. As pessoas precisam, Débora e Ney, se conscientizar exatamente o que a Débora falou, porque nós estamos num momento em que as pessoas buscam muitos direitos, ok? Nós precisamos buscar os direitos, nós precisamos saber quais são os nossos direitos, mas não esquecendo as nossas responsabilidades. Responsabilidades essas que podem te gerar o direito de tolher ele também, né? Se a gente levar em consideração que você tenha deixado de cumprir também com as suas responsabilidades. Então, muito legal. Essa série realmente está sendo cada vez mais prestigiada, né? Está sendo cada vez mais cogitada, e eu fico muito feliz, até porque, como nós falamos, o Ney eu já conheci há um bom tempo, a Débora agora, além de minha amiga virtual, é minha amiga pessoal, nós conseguimos nos encontrar. E essa série aqui é uma série realmente que veio para inovar, veio para quebrar tabus, porque no começo, né, eu e a Débora, a gente conversava sobre isso, nossa, mas será que vai pegar? Porque as pessoas têm um preconceito com relação a, né, direito imobiliário, nossa, aquele monte de documentos, né? Como é que vai falar sobre isso, gente? É justamente para isso.
Quem não curte os documentos todos tem que ter uma boa assessoria, tem que estar com alguém acompanhando que faça a leitura e que entenda onde que essa assinatura pode, né, lhe conduzir. Então, parabéns pela série, parabéns pelo artigo também, porque hoje foi publicado na coluna do Paraná Portal, através do seu Hermes. Eu quero deixar um forte abraço para todos. E, Débora, vamos seguindo em frente, que semana que vem já estou curiosa para a próxima temática, apesar de que você deu a deixa, né? Qual que vai ser mesmo aquela temática na próxima semana? Então, nós estamos querendo falar de servidão de passagem, instituição de passagem e matrícula. Olha, um tema muito legal, muito interessante, ainda que não pareça, sabe? Porque, olha, tem questões, às vezes, seríssimas, perda, às vezes, do teu direito à posse da tua unidade, até mesmo afetando o teu direito de propriedade em razão dessas questões aí, sabe? A gente vai trazer aí na especificidade. Então, para que vocês que nos acompanham possam saber dos seus direitos, saber o que pode ser feito, o advogado, colega também, enfim, todo mundo, acho que consegue ter uma ideia de como aí se sair bem de uma situação como essa, porque, como se diz, a advocacia imobiliária, especialmente, a gente é muito de viver, sabe? Não tem livro, normalmente não tem, a gente tem que ir ali, bater a cara na porta e bater a cara na realidade mesmo para tentar entender e desenhar isso depois, e com a experiência a gente consegue saber aí como vai se sair do problema. Então, é uma área bem desafiadora, bem legal, justamente por isso, porque a gente vai construindo todo dia, né, Ney? Exatamente. Inclusive, até só para dar uma pequena conclusão, até, essa lei, além nós falamos bastante aqui do parcelamento de solo urbano, né, e que também trata-se do parcelamento de solo rural, né, que também trata-se de outros tipos de especificações, né, que envolve muito o ambiental, né, que a questão de tombamento de solo, a questão ali do fracionamento também, né, e que acredito que o parcelamento de solo urbano seja tão complexo quanto o parcelamento de solo rural, né, parcelamento de solo rural, seja tão complexo ou maior até do que o urbano, né, porque o urbano já tem as especificações que são mais claras, né. No rural, as dimensões são maiores. Então, a questão de plantio, em questão de regularização, envolve muito o licenciamento ambiental, que a doutora já tem um vasto conhecimento, livros, né, até editados, né, então é um conhecimento muito grande da questão do licenciamento ambiental e que influencia bastante no rural. Tá? É só para fazer essa passagem, tá, dessa lembrança que, além do urbano, também a lei fala bastante do parcelamento de solo rural, que também é muito importante aí para o nosso dia a dia, né? Isso aí. Ney, e a tua frase hoje? Não vai ter? Olha quem veio dizer tchau aqui. Deu um oi para todo mundo. Olha que legal. Que fofo. Foi acompanhando a live? Está acompanhando a live aqui, E a frase hoje, Ney? Eu tenho até uma frase especial aqui da Cecília Meirelles, né? Que fala-se pelos bairros esquecidos. Pelos bairros esquecidos, tantos passos, tantos risos, tantos sonhos perdidos. Porém, né, não podemos esquecer de sonhar sempre, e quando a gente acredita em nós, as coisas acontecem, né? Os sonhos acabam se tornando realidade a partir, claro, que tudo no momento certo e na hora certa. Né? Com Deus na frente, vamos seguir. O Ney sempre traz a frase de fecho, né, da nossa série. Então, pessoal, muito obrigada. Eu espero semana que vem vocês aqui para mais uma temática. Essa da servidão já está super aprovada, assim, porque nós sabemos quantas, né, discussões temos, mas, claro, até semana que vem outras podem surgir, e aí essa pode ficar, né, para a próxima oportunidade, mas já é algo bem interessante, sim, Débora. Muitas pessoas vêm nos questionar, né? E ficamos por aqui hoje, mas não percam na semana que vem mais um episódio dessa série que tem transformado a nossa sociedade.
Débora, mais uma vez, muito obrigada, minha amiga. Ney, você também, um amigo querido que está sempre com a gente. Deus abençoe a todos e até semana que vem. Obrigado. Amém. Obrigada a todos. Agradeço muito, muito mais uma vez pela oportunidade. Um grande abraço. Um grande abraço.